Glória a Deus. Chegamos aí na quarta parte do texto que a gente colocou aqui no início sobre maturidade espiritual, 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14. E o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Muito bem, a gente já conversou algumas coisas sobre esses textos, falamos sobre um apanhado geral do que é maturidade espiritual. Já conversamos sobre a idade espiritual de meninos, né? Já conversamos sobre a maturidade espiritual de jovens, e nos resta hoje falar sobre os pais. E os pais, nesse entendimento que a gente sugeriu aqui desse texto, é a idade de mais maturidade. Eu creio que é o ambiente no qual Deus quer levar a cada cristão a uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. E a única recomendação aos jovens nos é dado 3 recomendações aqui, né? Por que João escreveu aos jovens? A gente viu semana passada que são 3 itens, né? Eu vos escrevi aos jovens, né? Porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Aos meninos, aos filhinhos, os pecados são perdoados por causa do seu nome, né? E que eles já conheciam ao Pai. Um conhecimento primário, um conhecimento de adoção, né? Já faziam parte agora de uma nova família. A única recomendação aos pais é aquela que nós temos no versículo 13, que se repete no versículo 14. Ele diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E no versículo 14 ele diz: eu vos escrevi... Pais... calma. Me perdi. Eu vos escrevi, pais, na segunda parte do versículo 14, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Na verdade, ele só repete aquilo que ele já tinha escrito já no versículo 13. Então, na verdade, o único indício, a única característica, né? Qual é a característica dos pais? A característica dos pais é que eles conhecem aquele que é desde o princípio. Essa é a única característica que este texto menciona sobre os pais. E eu tentei desenvolver este conhecimento básico, né, daquele que é desde o princípio. Eu tentei elaborar um pouco melhor o que é essa maturidade de pais. E aí, o indício que ele nos dá no texto aqui, né, eu vos escrevi, né, porque conhecesse aquele que é desde o princípio. Então, quem é este que estava desde o princípio? O próprio autor João, que é o discípulo, o apóstolo de Jesus, ele no seu evangelho, ele já nos dá um indício de o que é este, quem é este que se fala que era desde o princípio. E aí a gente entende, porque no evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, de 1 a 3, ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio. Está falando de quem aqui? Vocês conheceram ou vocês conhecem aquele que é desde o princípio? De quem João está se referindo aos pais? Quem os pais conhecem? Um conhecimento daquele que é desde o princípio. E quando vemos o evangelho,
o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então a gente vê que quem fala do verbo e tudo mais é Jesus, né? O próprio Evangelho de João já nos dá essa indicativa. Se formos ver agora João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Gente, eu vou pedir licença agora, porque é o seguinte: o conhecimento de pais é um conhecimento mais profundo de Deus. Tá? A gente tem que entender isso. Então, o conceito vai ser um pouco mais denso. O alimento hoje, a palavra hoje vai ser mais densa, um conceito mais denso. Tá, gente? Então já vai se preparando, porque hoje a comidinha é mais bife, tá? É mais carne, tá? Porque para os meninos é aquele leitinho, né? Jesus te salva, Jesus te ama e glória a Deus por isso. Para os jovens é assim, ó. Busca a palavra e pela palavra você é edificado e você vai vencer o maligno, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Essa é a palavra para o jovem. Agora os pais é mais denso, a comidinha para adulto é um pouco mais consistente, tá? Então vai, se firma aí, tá? Então é o seguinte, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 diz assim: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Olha só o que João está querendo falar. Se você for verificar o Evangelho de João, eu falei isso já lá atrás, né? Que maturidade espiritual tem a ver com conhecimento de Deus e tem a ver assim com profundidade teológica no conhecimento de Deus. Aí eu comparei os escritos de Pedro, escritos de Paulo e escritos de João. E nessa graduação eu coloquei Pedro, Paulo e João. E eu coloquei ali Pedro e Paulo e João, um conceito mais denso sobre o conhecimento de Deus. Tá? Então a gente hoje vai estudar bastante, vai usar bastante aqui de teologia paulina e joanina, né? Teologias mais consistentes a respeito do conhecimento de Deus. Então, nesse versículo, só no versículo 18, a gente já tem uma densidade muito grande. Ele diz aqui: ninguém nunca viu a Deus, justamente por causa do quê? Por causa da grandeza de Deus, porque Deus é eterno. Então, uma pessoa ter o contato direto com Deus, o Criador, é algo tão soberano, tão sobrenatural, que é difícil. Geralmente, quando alguém tem um contato com Deus, uma manifestação de Deus na sua vida, vai tê-la através da pessoa de Jesus. Geralmente acontece. No Antigo Testamento acontecia geralmente com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, inclusive, em vários momentos, ele recebe adoração no Antigo Testamento. Mas a glória de Deus, a própria glória de Deus, quando ela começou a se manifestar no Monte Sinai, todo o povo cobriu o rosto e se afastou, porque a glória de Deus ela impactou tanto o povo que eles disseram: a gente não vai sobreviver. Então, João ele começa dizendo: olha, na verdade é o seguinte, ninguém nunca viu a Deus. Agora, mas o Deus unigênito... calma. O Deus unigênito... Está falando de quem aqui? De Jesus. Unigênito é o quê? Filho único. Mas Jesus, Filho único, é tão Deus quanto o próprio Deus. Estamos entendendo? Então, ele justamente está falando aqui, ó. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Significa que existe Deus, o Pai, existe Deus unigênito, que é o Filho, que revelou quem? Deus unigênito, Deus Pai. É meio teórico isso, né? Mas só para a gente entender de que existem alguns conceitos, meus queridos, existem alguns conceitos
que são mais profundos. Que você precisa do quê? De um entendimento mais profundo de Deus para conseguir alcançar esse entendimento. Então, quando João fala lá atrás que vocês conheceram aquele que é desde o princípio, fala justamente deste Deus unigênito, Jesus Cristo, que nos revelou o Pai, Deus, o Criador. Ok? Então, Jesus Cristo, vocês conheceram aquele que é desde o princípio, significa que a partir do momento que eu conheço mais a Jesus Cristo, o Deus unigênito, nós conhecemos mais a quem? A Deus, o Criador. Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso a Deus, o Criador. Então, Jesus Cristo é a imagem completa, perfeita de Deus, o Pai, o Criador. E quando João fala, pais, vocês conheceram aquele que é desde o princípio, é um conhecimento profundo. Conhecer, conhecimento. Na verdade, essa palavra conhecimento lá, que é utilizada em 1 João, ela serve para uma gama muito grande de entendimentos. Tá? Conhecimento. Conhecimento você pode ter como, por exemplo, você conhece fulano de tal? Ah, eu conheço. Isso é um nível de conhecimento. Por exemplo, você conhece o Bolsonaro, né? Usando uma palavra assim. Eu conheço. Significa o quê? Não é que eu conheço. Né? Eu conheço, eu sei quem é, sei de quem que você está se tratando. Eu sei que é do presidente da República, certo? Muito mais do que isso eu não sei, mas eu conheço, eu sei quem é. Aí se você me perguntar, você conhece a tua esposa? Eu falei, eu conheço. Conheço. Às vezes eu acho que eu não conheço, mas eu acho que eu conheço sim. Porque as mulheres, elas são, né, bem incríveis, né? Vocês estão percebendo o nível de conhecimento aqui é bem diferente. Eu sei de quem se trata, é uma pessoa. Mas eu conheço numa profundidade muito maior a minha esposa, lógico, convivo com ela há mais de 20 anos. E tem sido uma experiência extraordinária. Então, conhecer, eu posso dizer que eu conheço. Agora, conhecimento, ela se aplica em vários níveis de conhecimento. A palavra que aqui se refere, eu dei uma olhadinha num comentário, essa mesma palavra conhecimento, ela aparece no livro de 1 João, mas com significados um pouco diferentes. Se você for verificar no capítulo 3, versículo de número 16, ele diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa palavra conhecimento, nisto conhecemos o amor, é que nisso nós sabemos o amor. Tipo, eu sei do amor de Deus. Por que eu sei? Eu sei disso porque o Cristo deu a sua vida por nós. Então, eu sei, eu conheço, eu tenho esse conhecimento, eu sei do que se trata. Agora, aí vem no versículo 19, ele diz assim, nisso conheceremos que somos de verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então essa nova palavra aqui no versículo 19, nisso conheceremos que somos da verdade, nisso nós seremos conhecidos, as pessoas vão nos conhecer, ou vão saber de quem se trata. Vamos saber de quem se trata. Assim, aquele conhecimento tipo, eu sei quem é fulano de tal, eu conheço a pessoa. Aí tem o versículo 20, e aqui tem uma diferença. Olha só o que diz o versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Perceberam? O que esse texto diz aqui? Sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Essa palavra, neste contexto, e conhece todas as coisas, não é que assim, Deus sabe do que se trata. Não. Conhece é um conhecer profundo, porque Ele conhece profundamente todas as coisas. Não é que Ele só sabe do que se trata, mas Ele conhece profundamente todas
as coisas. E aí, justamente neste contexto, é que nós podemos entender o contexto do filhinhos, pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Não é eu sei do que se trata, mas vocês conhecem profundamente a Jesus Cristo. É um conhecimento profundo de Jesus, é uma experiência profunda, é um convívio profundo, é um relacionamento profundo com aquele que é desde o princípio. E a ideia de desde o princípio significa o quê? Uma extensão de tempo muito grande. Então vocês conhecem não apenas Jesus Cristo, o teu Salvador, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz e você entregou a sua vida para Ele, glória a Deus. Você conhece aquele que revelou o Pai desde o princípio. É um conceito profundo, uma revelação profunda de quem? De Jesus Cristo, o Deus unigênito, que revela o coração de Deus o Pai. Significa você ter um conhecimento profundo de Deus, o Criador, através da pessoa de Jesus Cristo. Gente, eu falei para vocês que a coisa hoje vai ser mais profunda, a coisa mais densa, né? Glória a Deus por isso. Sabe por quê, amados? Na vida cristã é algo extraordinário. Existem talvez profissões, mas eu ainda acho que o ser humano que quer aprender, ele vai passar a vida aprendendo e não vai chegar no fim da vida dele esgotando conhecimento, seja na área que for, seja na área da medicina, da mecânica, seja lá do que for. Mas o cristianismo, ele não é uma filosofia que pode ser esgotada. E quando você conseguir esgotar, é porque você não entendeu o real sentido do cristianismo, tá? Então eu quero te avisar só isso, que você não tem, você pode aprender e aí você lê a palavra. Mas eu já li a Bíblia. Glória a Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Que bom, mas leia mais uma vez, leia mais duas, leia mais três. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você vai perceber, amados, eu sei tão pouco sobre ela. Então, é um conhecimento profundo de Deus unigênito, daquele que estava junto na criação, que revela o coração de Deus, o Criador. Então, um conhecimento profundo de Deus. Muito bem. Este é o conhecimento, um conhecimento, né, bastante intenso. E o que é este conhecimento de Cristo? E agora nós vamos para Paulo. Agora nós vamos encontrar em Paulo alguns parâmetros. O que é esta maturidade espiritual de pais que tem um conhecimento profundo? É uma identificação, é um relacionamento com Deus profundo, que é uma identificação com o próprio Cristo. Paulo vai falar sobre isso. Eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Onde Paulo vai falar dessa relação, deste conceito de estarmos nos unindo a Cristo, tendo um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Veja só lá, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha, e aí que nós vamos entender o que é justamente esse conhecimento de Cristo, né, profundo. É quando nós nos tornamos um com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu sei que é um texto um tanto quanto longo, são mais de 10 versículos que eu li aqui, mas Paulo ele fala justamente desta união, nós em Cristo. Não é apenas uma identificação, nós nos identificamos com Cristo, mas é mais do que uma identificação. É quando nós praticamente nos tornamos um com Cristo, ter a mente de Cristo. Paulo fala muito de termos a mente de Cristo. É um conhecimento de Cristo e juntamente com Cristo morrermos, e este é o símbolo do batismo, ele usa o sinal do batismo, porque nós nos unimos em Cristo com a morte. No batismo a gente simboliza a morte e a ressurreição para uma nova vida. Ele falou assim, da mesma forma nós morremos para o pecado, para que o pecado não possa mais habitar em nós. E nós ressuscitamos para uma nova vida. E aí ele diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Uma questão que eu gostaria de ressaltar nesse contexto todo, ele diz lá no versículo 11, assim também vos considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, considerai-vos mortos para o pecado. Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós deveríamos carregar a nossa cruz a cada dia. Tomai sobre vós, né? A gente deve tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Cristo diz, né? Que é para a gente pegar a nossa cruz e seguir a Ele. O que significa diariamente tomar a nossa cruz? Se não é justamente o que Paulo está falando aqui, de morrermos diariamente para o pecado, morrermos para o mundo. Eu achei interessante, fiz um seminário, isso já há alguns anos atrás, e eles falavam o seguinte, eles falavam assim que para o pecado, justamente nesse texto que eles mencionavam isso, que para o pecado a gente deve ser como defuntos, como mortos. O que o morto faz? Como é que o morto reage quando ele é provocado? Ele não reage. Então, se você pegar e tirar o sapato e sair andando com o sapato o que o morto vai fazer? Não vai fazer nada, porque ele está morto. Ele não consegue fazer nada, ele não tem mais nenhuma ação, ele não tem mais nenhuma reação, se ele é provocado, se ele é elogiado, ele não faz nada, porque ele está morto. E ele falou, justamente essa deve ser a nossa atitude para com o pecado, mortos. Se vier uma tentação, querendo nos seduzir para o pecado, que a tentação é a sedução para o pecado, nós estamos mortos, eu não consigo mais. Eu já morri para isso. E Paulo diz, ei, como é que vocês querem ainda viver nisso, se vocês já morreram para isso? No batismo nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. Morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. São novas obras. As obras antigas ficaram ali dentro da água. Agora eu ressuscitei em Cristo para uma nova vida. Então nós não podemos mais andar em pecado. Andar na prática do pecado. Então, queridos, Paulo justamente está falando isso,
aqui no versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Significa que em Cristo Jesus nós temos uma nova vida, novas obras, novas atitudes, nova mente, novo proceder, novas palavras. O que é antigo foi sepultado. Pelo menos é isso que nós simbolizamos no batismo. Neste contexto, observando Paulo justamente essa identificação com Cristo, vamos agora para Romanos, continuando agora olhando para Paulo e o contexto de Romanos, capítulo 8. E no capítulo 8 existe algo muito interessante, porque Paulo ele faz uma discussão aqui no capítulo 7, e essa discussão do capítulo 7 eu coloquei ela na ministração da semana passada para os jovens. Os jovens eles estão naquela batalha entre a carne em fazer o que quer e não conseguir, aquela coisa toda, e vencendo a carne, certo? E aí chegamos ao capítulo 8. E o capítulo 8 é uma idade, é uma maturidade a mais, quando subjugamos a carne no espírito. Quando a carne ela é sujeita no espírito. Capítulo 8 diz assim: depois que Paulo fez toda aquela discussão do que quero faço, do que não quero eu faço, do que eu quero eu não faço, capítulo 7, ele chega assim, no capítulo 8, dessa forma, ele conclui dessa forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele conceito de João, aquele que é desde o princípio, que é Cristo. Então, vocês vão ver que Paulo vai falar aqui de Cristo, e é isso que a gente está falando, desde João, certo? Do conhecimento de Cristo. Então não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo estava falando justamente da luta da carne no capítulo 7. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, novamente o Deus Pai e o Deus unigênito que é Cristo, enviando seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação para a carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita a Deus, a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11 que eu quero destacar. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bem, é novamente um texto um tanto quanto longo, são de novo 13 versículos praticamente,
mas de suma importância. Aqui Paulo destaca a luta da carne e do espírito. E ele destaca o seguinte, que na verdade a carne, que ela tende para o mal, ela tende para o pecado, mas ela pode ser vencida através do quê? Através do Espírito. Isso o versículo 11 nos diz: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Versículo 13: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Significa, ele diz, olha, a carne, ela quer te arrastar para o pecado. E para você vencer a carne, você pode vencer a carne através da força do Espírito de Deus que habita em você. Então, pelo Espírito, vocês podem matar as obras da carne. Se você for verificar as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai te dar uma lista das obras da carne. Inveja, malícia, maldição, maledicência e por aí vai. Gritarias, iras, pelejas, né? Gritarias, brigas e por aí vai. Agora, para eu não cair no mal da carne, ele te dá uma receita, versículo 13. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Significa que a maturidade espiritual, ela tem a ver com matar as obras da carne para viver no Espírito. Não é ter uma manifestação do Espírito Santo, mas é ter uma vida de santidade em Jesus Cristo. Que ela é gerada um fruto do próprio Espírito em nós. Porque não é um esforço nosso, da carne, porque a nossa carne, a gente não vai conseguir vencer a tendência da carne. Precisa ser algo mais forte do que nós mesmos. E Paulo diz, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o poder do Espírito Santo que arrancou Jesus Cristo do mundo dos mortos, é o mesmo Espírito que pode vivificar a nós e nos dar a vitória sobre a carne. Então é um poder maior do que o nosso, é um poder superior, é o Senhor que nos santifica. Precisamos fazer uma coisa. Se a gente sabe que a nossa carne é pecadora, reconheça, confesse, deixe e pratique o certo. Não existe outro meio. Reconheça a sua carne. Reconheça a sua fraqueza, reconheça aonde a sua carne te derrota, aonde a carne tem vitória na tua vida, e clame que o Senhor te dê força do Espírito para matar as obras da carne. Aquilo que Paulo falou agora há pouco, no capítulo 6, ele diz, vocês já morreram para o pecado, vocês não conseguem mais viver nele. Estejam como mortos para o pecado. Como é que eu vou morrer para o pecado? Se o pecado é bom, se eu quero o pecado, se a minha carne deseja o pecado, alimenta o espírito. É aquela briga dos dois cachorros, né? Quem vai vencer? Aquele que se alimentar. Se você alimentar a carne vai vencer o espírito. Se você alimentar o espírito vai vencer a carne. Esse é o segredo. Não existe outra forma de vencer a carne, senão pelo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte e trouxe para a vida. Quer mais poder do que este? Não existe maior poder do que o poder do Espírito Santo. Então, maturidade tem a ver com uma vida sobrenatural, não dependendo das circunstâncias. Amado, você não depende mais das circunstâncias. A maturidade é que você não é mais abalado pelas circunstâncias que estão à sua volta. Você depende de Deus, você não depende das circunstâncias. As circunstâncias ao seu redor, elas podem ser as piores possíveis. Mas a tua fé, eu não estou falando que você vai estar feliz, alegre, cantando no meio de uma total peste, né? Mas você vai estar o quê? Em paz. Eu estou falando paz no coração. Se você está seguindo a Cristo, se você está obedecendo a Cristo, mesmo em meio a vales, você sabe que Cristo, você tem a consciência de que Cristo está com você.
E você está com Cristo. Se você está com Cristo, você sabe que Cristo está com você. Agora, o problema é que muitos não sabem se realmente estão com Cristo. Ou ficam flertando com um monte de pecados e quando a coisa aperta, eles se atemorizam inteiros. Por quê? Porque não estão em Cristo. Então, amados, tem a ver com maturidade. Maturidade é isso, é constância. Querido, para concluir essa ideia de maturidade, eu preciso chegar num texto que nós vamos encontrar em Efésios. E aí eu já vou logo colocando para vocês, eu sempre tenho ligado o estudo, né, de maturidade espiritual com alguma igreja, né? A igreja dos meninos, eu comparei a igreja de Galácia, né, que estavam quase que voltando para a velha vida, né, para a vida anterior. Aí a vida dos jovens, a maturidade dos jovens, eu comparei a 1 Coríntios. A Coríntios, de uma forma geral, né? Porque era uma igreja que estava retornando à meninice, né? Eles já deveriam estar mais avançados, mas eles estavam retornando. Então, é sempre uma igreja que leva uma corrigida, porque eles estavam num nível perecendo, caindo para o nível anterior. Então, os gálatas estavam caindo para o nível anterior, que era se desviando da fé. O Coríntios estavam regredindo para o nível de meninos. E agora, Éfeso, eu não estou falando que Éfeso estava caindo para o nível dos jovens, né? Enfim, isso também são conceitos meramente ilustrativos, tá, meus? Eu não quero que vocês identifiquem, eu só estou ilustrando isso dessa forma, né? Mas a questão é que eu vejo em Efésios, a igreja de Éfeso, uma maturidade e um conceito, um conhecimento espiritual muito profundo. Quando Paulo fala aos Efésios, ele fala com uma profundidade diferente do que quando ele fala para as outras igrejas. Claro, os Romanos, todo é um tratado teológico, mas eu vejo em Efésios um conhecimento profundo de Deus. E olha só o que eu gostaria de trazer para vocês. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5, ele diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, só esse versículo 3 já nos traz uma profundidade muito grande, né? Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. E durante todo o livro ele vai estar abrindo, esse aqui ele abre como se fosse uma introdução ao livro. E daqui a pouco ele vai abrindo o que é essa herança toda que Deus tem preparado para nós. Nas regiões celestiais, que ele fala aqui. Veja lá, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de Deus, de sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Enfim, ele vai cavando cada vez mais fundo aqui sobre herança, sobre a revelação de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, no versículo 18, veja só lá no versículo 18. A oração de Paulo orando pelos Efésios. Oro também para que sejam iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Vocês lembram daquilo que João já tinha falado, né? Que Deus, Pai,
revelou o Deus unigênito, que está à destra do Pai, né? Novamente aqui Paulo confirma essa informação, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amado, eu nem vou começar a cavar nesse texto aqui, porque senão a gente é muita coisa. Tá? Eu só quero que vocês, se vocês forem parar e analisar o versículo do versículo 18 até o versículo 23, versículo por versículo, vocês vão perceber uma profundidade de Paulo aqui, que é difícil você encontrar algum outro livro que ele tenha escrito, onde ele trata de conceitos tão abstratos de uma forma tão profunda. É algo muito intenso. Fala de herança, fala de poder, fala de manifestação, fala do Espírito de Deus, é uma coisa absurda. Não vou entrar em detalhes agora, porque a gente também não tem esse tempo de fazer uma exegese. Seria interessante fazer uma exegese, né? Mas cada versículo desse aqui já levaria uma pregação só para fazer cada versículo desse aqui, tá? Veja só lá agora, o capítulo 2, versículo 4 em diante, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, né? Aquele que ele falou, mortos no pecado, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amados, fala muito de Cristo, fez-nos assentar nas regiões celestiais, a nossa autoridade espiritual em Cristo Jesus. Gente, isso aqui não é para meninos na fé. São conceitos, são entendimentos profundos a respeito da autoridade que Cristo nos outorgou. Se nós estamos em Cristo, unidos em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Por isso que os espíritos malignos se submetem a nós, porque eles se submetem a Cristo. E se eu estou em Cristo, eu tenho a autoridade de Cristo aqui na terra. E se eu digo, sai, ele tem que sair. Por causa de mim? Não, por causa de Cristo que está em mim. Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é coisa. E até no final de Efésios a gente vê Paulo falando, não é contra a carne e o sangue que é a nossa batalha, mas sim contra seres espirituais. Então significa que toda essa carta de Efésios, ela é um compêndio, é como se fosse um livro, né, de herança daquilo que Deus outorgou a nós através de Jesus Cristo, através do sacrifício dele. Somente para concluirmos a questão de igreja. Eu tenho falado várias vezes aqui nesse estudo de igrejas, né, que se identificam como igrejas meninos, igrejas na fase de jovens e igrejas na fase de pais. Na igreja na fase de jovens eu falei de uma certa imaturidade, né? Na igreja de filhos eu falei que existe pouco conhecimento espiritual, maturidade, então é uma maturidade mais inicial e tudo mais. Já num outro período, já uma maturidade, já tem a manifestação de dons, já tem uma manifestação de curas, enfim, já tanto nos dons, mas também muito no caráter de Cristo, né? Na graça, a graça do povo. O povo é um povo que recebe, é um povo que entende os atributos de Deus e manifesta o amor. Principalmente, qual é o termômetro de maturidade? O termômetro de maturidade é Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 é o termômetro de maturidade, que é o quê? O amor. O amor para com o próximo. E como evidenciamos o amor de Deus uns para com os outros. E quando olho em Efésios, eu vejo justamente isso muito arraigado. Mas principalmente, se você for fazer um estudo em Efésios,
Paulo é muito cristocêntrico. O evangelho, a doutrina que Paulo fala em Efésios, ela é extremamente cristocêntrica. E é justamente aquilo que João falou. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio um conhecimento profundo de Cristo, que é a revelação de Deus o Pai. Tanto é que os próprios dons descritos no capítulo 4 de Efésios, fala do quê? Dons ministeriais de Cristo. Em um outro momento, talvez eu tenha a oportunidade de fazer uma série ou algo nesse sentido, de identificarmos o que são dons ministeriais, o que são dons manifestacionais, ou as manifestações do Espírito Santo, e dons, enfim, a diferença do que é ministério, do que são operações e do que são atributos. Então, em um outro momento, a gente trabalha esses conceitos. Mas, justamente, é em Efésios que Paulo destaca a questão de ministérios chamados através de Cristo, né, que são os dons ministeriais, e quem os dá é Cristo. Tá? Não vou entrar em detalhes nisso, a gente em outro momento pode estar aprofundando esse conceito. Mas o que eu quero destacar aqui, justamente, o que é uma igreja madura? O que é uma igreja equilibrada? É isso que nós encontramos em Efésios. Uma igreja unida. Capítulo 4, versículos 2 a 6, não vou ler tudo, tá? Uma igreja regida ou governada por Cristo, através dos dons ministeriais, versículos 10 a 12. Obtendo uma saúde da igreja que evangeliza, é pastoreada, zela pela santidade, é bem alimentada pela palavra, que é o mestre, e tem um propósito específico, um alvo, um líder, o apóstolo. Então aqui nós temos os 5 dons ministeriais: o pastor, o evangelista, o profeta, o dom de pastor e o dom de ensino, né, o mestre. Enfim, são os 5 dons ministeriais que ele aborda aqui, versículos 10 a 12. Então isso é uma igreja madura. Cresce na plenitude de Cristo, versículos 13 a 16, e esses eu gostaria de ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, novamente de Cristo, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Significa do tamanho de Cristo. A plenitude de Cristo, tudo que Cristo conquistou está na igreja. Até que todos, aqui, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, este texto é extraordinário. Aqui a gente consegue verificar uma igreja saudável, uma igreja equilibrada. Todos operam juntos, todos colaboram juntos, todos crescem juntos, para que a igreja em si ela cresça no cabeça que é Cristo, na plenitude de Cristo, na medida, na estatura da plenitude de Cristo. Então, amados, isso é uma igreja saudável, não levada por todo o vento de doutrina como meninos inconstantes. E aí nós vemos aqui a outra idade, a idade dos meninos. A idade dos meninos são inconstantes, eles não têm essa maturidade, dessa constância. Então a idade anterior, a dos meninos, que eu falei aqui, dos jovens que Paulo fala da igreja de Corinto, que ainda eram meninos, inconstantes, eles estavam sendo muito levados ao todo ao redor de doutrinas. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou disso. Inconstância. Então, amados, aqui nós temos o reflexo de uma igreja estável, uma igreja que cresce, uma igreja que se alimenta, uma igreja que é saudável, que tem profetas que a santificam,
que mostram o pecado, que falam sobre arrependimento, que falam sobre o que precisa ser dito, ao ensino, ao mestre que ensina com profundidade a palavra, há um alimento. Existe o pastor que apacenta, cura as feridas. Existe o apóstolo que tem a direção de Deus, que tem um foco, que tem norte. E tem o evangelista, que é o que faz a igreja evangelizar, faz a igreja acrescentar, crescer numericamente. Então, uma igreja equilibrada, uma igreja onde fluem os dons do Espírito Santo. E os dons, eles são usados em amor. Cresçamos em tudo, edificando em si mesmos em amor. Significa o amor é aquilo que une isso tudo. E os dons são executados, os dons na área do evangelismo, curas, milagres. E tudo isso acontece numa harmonia, com uma direção, com uma liderança, e todos sendo edificados, e junto com cada membro, cada parte, coopera para o crescimento. Isso é maturidade, isso é constância, isso já não é mais uma igreja menina, levada por todo o tempo, por todo o vento de doutrina, inconstante, mas sim sabe para onde vai. Existe uma liderança, existe um alimento, existe um norte, existe amor. Amados, por isso que eu digo que Efésios, não que ela seja perfeita, porque chega em Apocalipse, Jesus a exorta, né? Mas entre as várias coisas que são faladas no livro de Apocalipse, capítulo 2, a respeito da igreja de Efésios, ele tem uma coisa só que ele reclama. Ele diz assim: tenho contra ti, né, que esqueceste primeiro o amor. Esqueceram, volta para as primeiras obras. Então, mas ele enumera várias coisas positivas que ele via na igreja de Efésios, na igreja de Éfeso, que era uma igreja muito abençoada por Deus, madura até certo ponto, mas em algum momento eles acabaram se esfriando e deixando o primeiro amor. Amados, tiramos mais coisas, esses textos, alguns textos eu não li, mas seria interessante a gente poder ter mais tempo para aprofundar esse estudo. Eu vou concluir esse estudo dessa forma, com um testemunho de uma visão que eu vi. Eu não vi, porque eu nunca tive uma visão ainda, né? Deus nunca me deu a graça de ter uma visão. Mas um pastor contou uma visão que ele havia tido, que Deus deu para ele, isso num seminário de pastores, já anos atrás. Fui num seminário de pastores, e este pastor ele compartilhou conosco essa visão que ele teve. Com essa visão eu vou estar concluindo esse estudo sobre maturidade espiritual. E ele disse que em dado momento ele estava em oração e Deus de repente o arrebatou em espírito. E quando ele viu, ele estava num asilo de velhos. Um asilo de velhos, bastante idosos, sendo empurrados. Ele tinha bastante cadeiras de rodas, e esses idosos eles eram extremamente gordos, eles eram extremamente obesos. E esses idosos eles precisavam ser cuidados. Então, haviam vários enfermeiros, e a preocupação dos enfermeiros era justamente cuidar desses idosos. Então, empurravam para cá, empurravam para lá, mas todos eles se encontravam em cadeiras de rodas. Não haviam idosos ali em condições físicas boas. Todos eles estavam extremamente obesos. E o que acontece? Ele olhou e de repente ele via os enfermeiros alimentando os idosos. Eles tinham uma taça, um prato, né? E tinha um mingau, né? Um mingauzinho. Eles davam esse mingau parecia um mingau com leite assim, e dava para esses idosos. E os idosos, enquanto se alimentavam, eram alimentados com esse mingau, ele falava que pouco do mingau entrava na boca. Era muito excesso, o excesso todo escorria, e eles não ingeriam praticamente nada. A grande parte do alimento era desperdiçada, porque o alimento ele era posto fora. Os idosos eles não conseguiam receber o alimento, simplesmente porque não queriam, cuspiam fora e se babavam todos, estavam todos completamente babados. As condições físicas deles não eram nada boas, sendo que poderiam ter condições melhores, mas eles não eram boas porque eles não se movimentavam, não faziam nada.
E naquele momento Deus falou com o coração dele, falou ao coração do pastor, ele falou, essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. A minha igreja, ela tem muitas pessoas idosas, de idade, de tempo de fé. Elas são alimentadas com leitinho, com mingauzinho, com alimento de bebê. Porque eles não amadureceram, eles não esforçaram, eles não trabalharam, eles não se movimentaram, eles não mobilizaram. Então eles não têm capacidade, nem ao menos de eles se alimentarem. Nem eles não conseguem se alimentar, eles precisam ser alimentados. Os pastores, os pregadores, eles ainda precisam ser alimentados, eles não conseguem nem produzir o próprio alimento. São recém-nascidos na maturidade. E o alimento que é dado para eles, grande parte desse alimento não é absorvido. Por quê? Porque eles rejeitam a palavra, eles rejeitam o ensino, mesmo que seja um ensino muito básico, nem esse básico eles conseguem viver. Eles são obesos, gordos, por quê? Porque não fazem nada. Eles vivem, a fé deles serve para eles mesmos, mas não produzem nada. São imaturos. São velhos, mas comida de bebê. Essa é a minha igreja. Amado, por que uma série de estudos sobre maturidade? A minha preocupação, amado, é contigo. Que quando você chegar a uma certa idade espiritual, anos de fé, não se torne um menino na fé. Um idoso menino na fé. Que passou tempo e não absorveu absolutamente nada daquilo que deveria ter absorvido. Não trabalhou, não executou, não praticou aquilo que aprendeu.